6 horas e 59 minutos, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E mais de 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios da capital nesse 2 de novembro. E claro, haverá mudança no trânsito do entorno desses locais. Quem vai trazer detalhes para a gente dessa operação de finados é o repórter Danilo Alves. Oi Danilo, fala para a gente como é que vai funcionar a fiscalização de trânsito nesses locais. Wilson, vão ser 338 agentes de trânsito do Manaus Trans realizando esse fluxo, no caso, essa demanda toda dos 10 cemitérios aqui da cidade. Esses 338 agentes vão realizar o trabalho porque algumas vias foram interditadas, inclusive a Avenida Maceió, como todos os anos, que é a via onde fica o cemitério São João Batista, um dos mais populares aqui da cidade e que tem muita movimentação, né? Um segundo que tem mais de movimentação, só perdendo para o cemitério do Tarumã, Nossa Senhora de Aparecida. E a movimentação aqui já é bastante intensa, desde as 6 horas da manhã já tem programação. A gente fala um pouquinho primeiro sobre a alteração do trânsito. Desde as 4 horas da manhã, agentes do Manaus Trans estão aqui desde as 4 fazendo a interdição aqui da Avenida Maceió, sentido centro. Ou seja, você condutor que está assistindo a gente e quer passar por aqui, você tem acesso à Rua Belém e também a Senador Álvaro Maia, para você tentar estacionar. E depois, como essa parte, esse trecho aqui da praça foi interditado, você vem aqui e logo em seguida faz as suas homenagens para o ente querido. A gente sabe que o feriado de finados é um dos feriados onde a população mais vai durante a manhã. Então é por isso mesmo que muitos agentes e também policiais militares estão realizando reforço desde a madrugada. Então muitas pessoas já passaram por aqui e a gente vê que a movimentação é bastante intensa. Muita gente de toda a cidade para poder fazer suas homenagens e também, como você viu na matéria, acabou de ver aí no bloco anterior, o comércio também fica bastante aquecido, né? Muita gente aproveitando para ganhar uma grana extra e, claro, fazer com que o túmulo ou qualquer, né, jazigo da família do ente querido que as pessoas estão indo visitar fique mais bonito, com flores, com velas e também com outros adereços, outros adornos. Agora, voltando aqui para mim, vamos falar da programação hoje das missas. Desde as 7 horas da manhã está tendo missa aqui no São João Batista e depois vai ter missa até as 10 horas, seguindo com uma missa bem grande, uma missa campal aqui do lado de fora do São João Batista, ali naquele palco que está sendo montado justamente para a missa que acontece às 6 horas da tarde. Então, provavelmente, o trânsito por aqui, por essa área, esteja mais intenso durante esse horário. Mas não é só aqui que está tendo movimentação. Em outros locais da cidade, outros cemitérios, também estão tendo alterações no trânsito e também movimentação intensa. Vamos voltar lá, então, para o drone da TV A Crítica com o Jefferson, que está operando nas ruas adjacentes, também, lógico, na Avenida do Turismo, todo o perímetro do cemitério. A gente vê que a situação ali também já está bastante intensa, trânsito carregado, muita gente passando, comerciantes, como a gente está vendo ali, vendendo seus adereços e adornos e, claro, né, muitas pessoas chegando para fazer suas homenagens. Lá no cemitério Santa Helena, que fica lá na zona sul da cidade, algumas ruas também vão ser interditadas. Lá a movimentação também vai ser intensa porque tem missa das 7 horas até as 7 horas da noite. Então, qualquer horário você pode chegar lá e fazer a sua homenagem ou então assistir a missa que será presidida pelo padre da paróquia Santa Helena, assim como as outras missas nos outros cemitérios. São 10 aqui na cidade, incluindo um na BR, no caso na M010, que fica ali, Nossa Senhora da Piedade. Vamos voltar então agora com o drone da TV A Crítica. Vamos então, Jefferson Salles está lá neste momento na Avenida do Turismo, mostrando a movimentação. Como eu disse, já está bastante intensa, assim como aqui no cemitério São João Batista. Muitas pessoas já passaram e com certeza ainda vão passar por lá. Voltando aqui para a gente, aqui para o São João Batista, aqui também, além da missa campal, vai ter um esquema especial
tanto dos ônibus quanto também dos outros itinerários de sistemas especiais, como os alternativos e executivos. O alternativo não passa por aqui, mas linhas como 823, 856, que são da espécie, são ali do alternativo executivo, também vão passar aqui perto, além das outras linhas que já são especiais, que passam na Avenida Senador Álvaro Maia, que você pode pegar, como 010, 123, 110, todas essas linhas já estão prontas para poder atender a demanda e, lógico, lá no cemitério João Batista, como a Mayara falou na matéria, também vai ter reforço de itinerários. Então, pronto. Se você já quiser sair de casa para fazer sua homenagem, já pode aproveitar essa calmaria do trânsito ainda, porque é feriado e sabemos que o trânsito é um pouquinho melhor. E você só chega aqui e faz a sua homenagem ou qualquer cemitério em que seu ente querido esteja, ou mesmo que não esteja, pelo menos vai à missa para poder, né, o coração mais calmo, acalentado, que a gente sabe que essa data é bastante importante para isso. Wilson Lima, Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigado. Danilo Alves está ao vivo lá no cemitério São João Batista, que fica ali na Boulevard, com o finalzinho da Maceió. E agora a gente vai trazer imagens, mais uma vez, lá da Avenida do Turismo, né, onde ficam dois cemitérios, né, e deve ser o local de maior concentração de pessoas, né, os cemitérios que devem receber mais visitantes na manhã desta quinta-feira, dia de finados. Você vai observando como está o trânsito aí, há agentes no local, agentes que estão orientando os condutores. E hoje, um dia muito bonito, né? O céu limpo, devemos ter sol durante todo o dia. A previsão é que nós teremos hoje máxima de 33. Isso é a média, né? Fora a sensação térmica, levando em consideração a movimentação de veículos e o local onde você esteja, se há atividade de fábrica, de comércio ou alguma coisa nesse sentido. Neste momento, a sensação térmica é de 29 graus. E agora são 7h06. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia prende chefe de quadrilha que roubava carro e se passando por policial e oficial de justiça. Rodrigo Macedo Simas foi preso com fardamento, arma de uso restrito e documento da PM. Dupla acusada de ter assassinado o soldado Marcelo Chaves no último fim de semana é presa e polícia trabalha para capturar o terceiro envolvido no caso. Trio invade sede do Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste e faz 20 pessoas reféns. Eles fugiram a pé, levando os pertences das vítimas. A polícia trabalha para identificar os suspeitos. Preço do feijão diminui 11% e lidera a maior queda no valor da cesta básica em Manaus no mês de outubro. 8 itens também apresentaram um preço menor em relação a setembro. Apesar da redução no preço, o consumidor ainda não percebe a diferença no bolso. Reajuste no valor da conta de energia deve afetar indústria e comércio. Os setores vão pagar mais caro. Consequentemente, devem ter queda nos lucros. Esse aumento deve ser repassado para os consumidores e também haverá aumento nas demissões. Cerca de 60 mil novos casos de câncer de próstata são registrados todos os anos no Brasil. E a maioria dos infartos no país atingem homens. Esses dados preocupantes mostram a importância da campanha Novembro Azul, que surge para orientar e conscientizar o público masculino da necessidade de realização de exames para diagnosticar e combater doenças graves. Quando o assunto é manutenção do carro, eles dão um show. Ficam atentos a qualquer barulho estranho. Não atrasam as revisões. 10 mil quilômetros, fazer uma revisão, trocar pneu, trocar óleo, ver radiador, ver se está tudo ok. Não pode esperar, que se tu esperar dar o problema, o prejuízo é bem maior. O problema é na hora de cuidar da própria saúde. Suspensão, ortopedista, lataria, dermatologista. Para nós homens, muitas vezes é mais fácil ir ao mecânico do que ao médico. E o que a gente esquece é que, assim como o motor de um carro, o nosso corpo também pode deixar de funcionar. Não é à toa que foi criado o Novembro Azul, para lembrar a gente de se prevenir contra doenças graves, como o câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, os homens são as maiores vítimas do tabagismo, álcool, sedentarismo, alimentação inadequada e obesidade. Se eu te oferecesse um combustível sujo para colocar no teu carro, tu colocaria? Não, exatamente não.
Agora, quando a gente come aquele alimento que a gente sabe que faz mal também, a gente não devia ter o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso carro e não comer aquilo que faz mal? Verdade, né? Mas às vezes a gente come cada hambúrguer por aí que tem uma caloria bem alta, né? Enfim. Assim como o motor precisa de até 2 revisões por ano, independente de apresentar problemas, o cardiologista deve ser visitado pelo menos uma vez. Segundo o médico, a maioria das doenças cardíacas não manifesta sintomas no começo e, por falta de cuidado, 70% dos infartos são em pacientes homens. Poucas pessoas, uma incidência próxima aos 10%, buscam a medicina preventiva, ou seja, aquele paciente que não tem nenhum sintoma e que ele veio para ver como é que está a sua condição. Numa revisão periódica, também é preciso trocar os filtros de óleo, ar, combustível. Eles equivalem aos nossos rins, que filtram o sangue. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 44% dos brasileiros nunca foram ao urologista. O país registra 60 mil novos casos de câncer de próstata todos os anos. Fazer exame de toque e PSA é indispensável a partir dos 50. Os mecânicos, as montadoras, eles sabem, a partir de tantos anos eu tenho que avaliar escapamento, depois de 4 anos eu tenho que trocar a suspensão. A mesma forma acontece com os homens. A partir de determinadas idades, o homem ele tem que pensar em algum tipo de doença mais prevalente e procurar o profissional adequado. É a revisão programada do homem. A revisão programada, exatamente. Lucas é um bom exemplo a seguir. Atleta, ele cuida da alimentação e vai ao médico com frequência. E garante que o carro é bem cuidado, mas a saúde dele ainda mais. Quem tem mais quilômetro para rodar aí, o carro ou o Lucas, ou os dois? Eu acho que pela precaução os dois. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. O câncer de próstata é a doença que mais acomete o homem e a segunda causa de morte por câncer na população masculina, atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, anualmente, mais de 61 mil pacientes são diagnosticados com a doença. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, este ano deve ser registrado 520 novos casos aqui no Amazonas. O câncer não pode ser evitado, mas pode ser detectado precocemente e assim evitando complicações posteriores. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã Anual o Dr. Ítalo Cortez, urologista da Fundação Hospital Adriano Jorge. Seja muito bem-vindo ao Manhã Anual, um ótimo dia. Bom dia. É uma doença que acomete os homens. Em que fase da vida? Tem um período em que é mais recorrente ou pode acontecer a qualquer momento? Bem, então, na realidade, o câncer de próstata ele vai acometer os homens cada vez mais velhos. Quanto mais velho o homem fica, maior a chance dele desenvolver a doença. Mas uma idade média que a gente começa a fazer o acompanhamento desses homens é a partir dos 45 anos, principalmente naqueles casos que têm histórico de câncer na família, ou seja, que o pai ou o tio teve câncer de próstata, ou naqueles pacientes de raça negra e obesos. São os pacientes que têm uma maior chance de desenvolver a doença. No caso da predisposição genética, alguém que tem o pai ou o tio que teve câncer de próstata, a chance aumenta muito de também desenvolver a mesma doença? A cada parente de primeiro grau, você aumenta em média 2%. Nos 2 primeiros, ou seja, se você tem um parente, a chance de você ter um câncer de próstata é 2,2% a mais. Se você tem 2 parentes de primeiro grau, aproximadamente 4, e à medida que passa de 3, ele aumenta para 10. Então, quanto maior a relação genética, maior a tua hereditariedade, maior a tua chance de ter o câncer de próstata. E lembrando que quando a gente fala de uma população geral, sem essa predisposição familiar, a gente lembra que 1 a cada 6 homens vai desenvolver a doença durante a vida. Então, é uma incidência muito alta, girando em torno de 18%. Se a gente levar em consideração, você no grupo de amigos, está numa mesinha de bar, tem 6 pessoas ali. Pronto. Uma delas pode desenvolver a doença. Quando a gente fala em números, acaba sendo mais impactante, né? Para se ter um cuidado maior com a saúde. Agora, o senhor falou da predisposição das pessoas de raça negra e também de obesos. O que leva essas pessoas a terem uma chance maior? Bem, em relação à raça negra, já existem estudos no mundo inteiro comprovando que os negros eles têm uma predisposição maior. Isso é alguma alteração genética nos seus cromossomos, né? Especificamente no Y, que é o cromossomo que define o sexo masculino. Agora, em relação à obesidade, os estudos têm mostrado que a alimentação à base de gordura animal
é uma alimentação que prejudica bastante. Associado ao sedentarismo, isso aí aumenta bastante a chance do homem desenvolver a doença. É sempre bom lembrar as pessoas que estão em casa que o câncer de próstata não tem como ser prevenido, não existe nada que você possa fazer para prevenir o câncer de próstata, ou seja, para evitar que ele se instale no seu corpo, isso é verdade. O que a gente pode fazer são essas campanhas de divulgação nacionais e internacionais para que a gente consiga detectar o câncer de próstata precocemente, porque quando você detecta no estágio inicial, né, existe uma classificação da doença da próstata. Quando você consegue detectá-la na fase inicial, a chance de cura é algo em torno de 90% a 95% dos casos. Alta. É muito alta. Agora, há a chance de desenvolver a doença de forma precoce, alguém com menos de 40 anos? Sim, sim. E aí é onde a gente fala sobre essa questão das campanhas. Em 2011, nos Estados Unidos, surgiu uma campanha se manifestando contra a prevenção do câncer de próstata, contra isso que nós fazemos no Brasil, né? E a gente sabe que por trás de tudo isso existe um cunho econômico, né? Os planos de saúde não querem ter esse gasto com essa prevenção. Em 2015, já saíram estudos comprovando que essa prevenção que foi contraindicada no passado aumentou em quase 5% os casos de câncer de moderado e alto risco, né? Então, veja como é uma coisa ruim e desfavorável. E respondendo especificamente à sua pergunta, existem casos isolados, eles são mais raros, né, de pacientes abaixo de 40 anos, mas pode acontecer. Agora, já que é uma doença que não tem como prevenir, tem como identificar sintoma, algum indício que possa apontar uma alteração na próstata e, consequentemente, a possibilidade de estar desenvolvendo esse câncer? Na fase inicial, não. A doença na fase inicial ela é completamente assintomática. E aí é onde a gente chama a atenção de você que está em casa nos assistindo, ou que está participando dessas campanhas do mês de Novembro Azul, que é sempre importante que, mesmo que você não sinta nada, você procure um urologista para fazer a sua prevenção, né? Na realidade, é tentativa de detecção precoce. Eu acho que o termo mais correto seria esse, né? Porque prevenir, de fato, você não consegue, né? Você consegue detectar precocemente, tá? Quando a doença começa a se manifestar, quais são os primeiros sintomas? Quando a gente fala de câncer de próstata, ele vai começar a se manifestar num estágio mais avançado. No estágio mais avançado pode ter sangramento na via urinária, ele pode abrir o quadro já com metástases ósseas e aí começa a ter dor na coluna, que já é uma doença em que você já não consegue mais cura, você só consegue cuidados paliativos, né? São cuidados que você vai tentar dar para o paciente, tratamentos adequados para que ele tenha qualidade de vida e aumente a sua perspectiva de vida, a sua chance de vida. Mas cura não. O exame de toque é o exame mais seguro para se realizar? A associação, na realidade, né, de um exame chamado de toque, que é o exame digital da próstata, exame através do qual o urologista introduz o dedo indicador, que é o dedo que tem mais precisão na hora do exame, através do reto do paciente, do ânus, lubrificado com luva, né, existe toda uma técnica adequada. É um exame rápido, não é um exame doloroso e que também não muda a masculinidade do homem por isso. Isso é sempre bom que a gente deixe claro, né? Muitos homens têm esse tabu, esse medo, preconceito, achando que isso vai mudar em alguma coisa a sua masculinidade. De fato, é um exame que dura entre 5 e 10 segundos e que não tem nenhuma mudança nessa questão do gênero sexual. E o outro exame que complementa é o exame chamado PSA. O PSA é um exame de sangue que detecta a quantidade de antígeno produzido pela próstata. Quanto maior a produção de antígeno, ou seja, quanto mais alto o valor do PSA, maior a chance desse homem ter um câncer de próstata. Então, essa associação toque retal ou exame digital do reto mais o PSA é o que nós urologistas utilizamos para tentar detectar precocemente o câncer de próstata. Agora, o ideal então que sejam feitos os dois? Os dois, sempre os dois. Para quem está em casa agora, nunca procurou um atendimento especializado nesse sentido, qual é a orientação? Ele tem que ir na rede pública, por exemplo, ele tem que ir primeiro em que local e daí pegar o encaminhamento, ou ele já pode tentar marcar direto no CISREG uma consulta com um especialista? Bem, então, na realidade, vamos começar com a questão da idade, né? Para você que está nos assistindo e que quer fazer parte dessa campanha, dessa detecção, cuidar da sua saúde, acima de 45 anos nos homens que tiveram histórico de câncer de próstata na família,
né, você deve procurar um urologista e antes de chegar ao urologista, pelo sistema de organização do CISREG, você deve passar no médico da família ou no ambulatório de alta resolutividade, pegar um encaminhamento e depois marcar sua consulta no CISREG para tentar a consulta com o especialista. A gente sabe que é um pouco difícil porque nós somos poucos urologistas na rede pública atendendo, né, em todos os hospitais, Fundação SECOM, Adriano Jorge e também o Hospital Getúlio Vargas, que dá um grande apoio, apesar de não ser da rede estadual, mas é um hospital federal que dá um grande apoio para esse atendimento também. Há ainda a questão de preocupação sobre impotência sexual a partir do momento que se inicia um tratamento quando há o diagnóstico de câncer de próstata. O que a gente pode falar para os homens que têm essa restrição, que às vezes evitam o tratamento justamente por medo de ter algum tipo de complicação? Essa relação que existe na realidade não é que a doença causa o câncer de próstata causa impotência sexual. Essa é uma relação errada, né, que a população termina fazendo, o leigo termina entendendo dessa forma, mas na realidade o que pode gerar uma impotência sexual no paciente é a forma de tratamento do câncer de próstata, que é chamada cirurgia radical da próstata ou prostatectomia radical. A cirurgia radical da próstata ela tem uma variação, dependendo das mãos dos cirurgiões que vão operar esse paciente, que pode variar de 15% a 60% de impotência após a cirurgia. Quanto mais o urologista treina e pratica essa cirurgia, menor a incidência de impotência sexual. E quanto mais cedo houver o diagnóstico, não vai haver a necessidade de fazer um procedimento tão invasivo? Isso, porque existem outras formas de tratar, não só a cirurgia. Existe também a radioterapia, vigilância ativa, hormônios, né? Tem várias formas de tratar o câncer de próstata, dependendo do estágio em que ele é detectado. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado a você pela oportunidade e um recado que a gente pode deixar aos homens é que tentem fazer essa consulta especificamente no mês de novembro, que é o mês alusivo à prevenção de saúde do homem. Recebemos hoje o Ítalo Cortez, urologista, falando sobre a campanha do Novembro Azul. Esse é um mês especial, inclusive a rede pública fica reforçada para atender os homens que precisam passar por esses exames, fazer o acompanhamento. A gente falou especificamente aqui sobre o câncer de próstata, mas vale para todos os outros tipos de exames e acompanhamentos médicos que são necessários. E o Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte começou a oferecer cirurgias urológicas e proctológicas, reforçando as ações da campanha. Quem tem os detalhes para a gente deste assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. Esses pacientes devem ter encaminhamento de uma unidade de saúde? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Sim, esse encaminhamento é necessário. Esses pacientes precisam já ter passado pela unidade básica de saúde ou ter o encaminhamento também das policlínicas que realizam um tratamento, né, um atendimento um pouco mais especializado, um pouco mais voltado realmente para as especialidades, né? A partir do momento que você tem esse encaminhamento, você já pode procurar o serviço de atendimento do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, Delfim Aziz, porque essas cirurgias urológicas e proctológicas serão realizadas o mais rápido possível. A boa notícia é que serve para quem realmente já fez esse acompanhamento e vai servir principalmente para esses homens que durante o Novembro Azul, né, vão procurar o médico, vão aproveitar a campanha, vão aproveitar esse grande chamado, né, de prevenção, de atenção à saúde, para quem sabe aí detectar algum problema. Isso significa que esses homens, se precisarem do tratamento, vão ter à sua disposição também o Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte. Além disso, é importante a gente ressaltar que não são apenas as cirurgias urológicas e proctológicas que estão disponíveis a partir de agora naquela unidade, né? Existe também uma lista de outras cirurgias, cirurgias ginecológicas, cirurgias de câncer de pele, cirurgia de hérnia e também as cirurgias de vesícula biliar. Todos esses procedimentos são realizados a partir de agora no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, mas como eu expliquei, precisa ter um encaminhamento. Não é a pessoa achar que precisa dessa cirurgia para poder chegar lá e conseguir realmente essa marcação e essa consulta, né?
No caso das policlínicas, por exemplo, quem vier encaminhado da policlínica tem que passar pelo CISREG, né? Que é aquele sistema de marcação de consultas. Então, o ideal é que se você tem aí um encaminhamento ou se você sabe que precisava de algum tipo dessas cirurgias, procure novamente o seu médico para que ele possa renovar esse encaminhamento e você possa aproveitar, porque existe um número, digamos assim, específico de cirurgias que o hospital vai estar fazendo nos próximos meses. Para quem quiser mais informações, também existe um telefone de contato, que é o 3182-9750, 3182-9750. A partir desse número, você pode conseguir todas as informações, saber se o encaminhamento que você tem ainda é válido, se precisa passar mais uma vez pela unidade básica de saúde e o que precisa fazer para realmente conseguir entrar nessa fila, nessa lista de espera aí das cirurgias, que infelizmente deve zerar o mais rápido possível. Ok, muito obrigado, Téia. E depois do intervalo tem o quadro Mais Saúde. Você sabia que a solidão é o fator que mais compromete a qualidade de vida dos idosos? E a gente traz mais informações ao vivo sobre o movimento da cidade nesse feriado. É um instante só.